Olá, alunos! Vamos dar início à nossa aula de Geografia dessa semana, tá? Primeiro, vamos elencar aqui os objetivos dessa aula. Primeiro objetivo, analisar o trabalho como um elemento importante na organização do espaço. Segundo objetivo, compreender que o espaço é organizado em diferentes unidades político-administrativas. E terceiro objetivo, ampliar as noções relativas à representação cartográfica, tá? Então vamos dar início aqui com o tema o trabalho no campo e na cidade. É uma retomada, já tratamos isso em sala de aula, mas é um assunto muito importante e como foi uma das últimas aulas de geografia, vamos estar retomando aqui para reforçar um pouco mais. Então vamos lá. O trabalho no campo e na cidade. Nas diferentes profissões, são empregados conhecimentos e ferramentas específicas. O pequeno agricultor, por exemplo, conhece os solos, as técnicas manuais de plantio e pode usar ferramentas como o arado. Já um grande agricultor usa máquinas potentes para arar a terra e alta tecnologia na plantação. Por meio do trabalho e da tecnologia, ambos estão modificando o espaço em que vivem. As profissões geralmente estão ligadas às atividades econômicas. Existem diferentes atividades econômicas que utilizam conjuntos de conhecimentos próprios. As atividades econômicas estão agrupadas em setores. Veja as fotos a seguir. Então, antes de iniciar com as fotos dos três setores da economia que iremos tratar aqui, que é o setor primário, secundário e terciário, é importante sempre destacar que existem várias profissões e cada uma delas pertence a um determinado setor da economia. Então, quando vocês pensam o que eu vou ser quando crescer, qual profissão que eu vou escolher, está relacionado diretamente também com o setor da economia que você irá atuar. Entendeu? Por exemplo, o médico. Qual setor da economia? Eu quero ser um médico. Eu vou trabalhar em qual setor da economia? Eu quero ser um técnico em informática. Qual setor da economia que eu vou atuar? Eu quero fazer engenharia na área ambiental. Qual setor da economia que eu vou atuar? Então, é importante que vocês tenham essa dimensão, essa noção, essa ideia de que toda escolha de uma profissão, por exemplo, que vocês venham a fazer, independentemente da profissão que vocês venham a escolher, é importante saber que vocês irão atuar em um determinado setor da economia, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui 3 imagens, uma representando cada setor da economia: setor primário, secundário e terciário. No setor primário, nós temos atividades ligadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. No setor secundário, nós temos atividades de transformação de matéria-prima em produtos, mercadorias ou bens de consumo. No setor terciário, nós temos atividades de comércio e prestação de serviços, como escolas, hotéis, hospitais e bancos. Então, referente a cada imagem, no próximo slide, vamos analisar um pouco mais especificamente. Então, em relação ao setor primário, nós tínhamos lá naquela imagem a plantação de café na área rural de Jacutinga, no estado de Minas Gerais, em 2014, aquela imagem. E lá, as pessoas que trabalham nessas atividades, elas atuam principalmente no campo. Naquela imagem do setor secundário, nós tínhamos lá uma indústria automobilística em São José dos Pinhais, no estado do Paraná, imagem de 2015. Muitas dessas atividades industriais são realizadas principalmente na cidade. E na terceira imagem nós tínhamos lá o centro de teleatendimento de uma empresa terceirizada na cidade de São Paulo. Tá, a imagem também de 2015, e as pessoas que trabalham nessas atividades, elas atuam principalmente na cidade. Tá? Então é importante entender que cada profissão tem uma área de atuação, seja no setor primário, setor secundário, setor terciário. Seguindo aqui então com a nossa aula, vamos pegar agora um outro tema que são as unidades político-administrativas. Como é que o país é dividido em relação à sua área, em relação ao seu território e o quanto que isso interfere na questão da economia. Então eu trouxe aqui o mapa do Brasil.
Mapa Político do Brasil de 2016. Esse mapa foi tirado do site do IBGE, tá? Com informações atualizadas até 2016. Nele, podemos observar aqui vários estados e aqui no centro tem o Distrito Federal. O Brasil ele é dividido em Distrito Federal 1, 26 estados e mais de 5.000 municípios. Essa é a divisão territorial do país, tá? Que podemos observar aqui em parte, com exceção dos municípios, neste mapa político. Aqui eu estou trazendo, então, reforçando aquela informação que o país tem mais de 5.000 municípios, é importante destacar isso. Eu tenho aqui o estado do Paraná, a divisão política, isso dados atualizados até 2017, tá? Eu tenho aqui o estado do Paraná, nesse entorno aqui, tá? Nessa área em volta aqui, eu tenho os outros estados, eu tenho um outro país aqui, mas cada pedacinho desse quebra-cabeça, parece um quebra-cabeças aqui, né? Eu tenho um município, tá? Com destaque ao município de Maringá, que vamos tratar no próximo slide. Para entender a questão da atuação de atividades na área rural e na área urbana, pensando ainda na questão dos setores da economia e também na questão do mercado de trabalho e das profissões, tá? Eu tenho então aqui ó, o município de Maringá. Nesse mapa, eu tenho o município de Maringá, é esse espaço aqui, tá? Eu tenho essa área central aqui, a área urbana, e toda essa outra área, a área rural. Pelo tamanho, eu vejo que a área urbana ela é menor do que a área rural. Logo, a atuação do setor primário, ele é mais presente neste município do que dos setores secundários e terciários. Tá? Então, através dessa análise cartográfica, eu tenho uma dimensão também da questão dos setores da economia. Aqui eu estou trazendo, nesse slide, o município da cidade de São Paulo. Essa foto aqui é de 2014. E aí eu estou destacando o seguinte, a área urbana já é menor do que a área rural. Então, significa que o setor terciário e o setor secundário são mais presentes, mais atuantes do que o setor primário no município de São Paulo, que é o município que nós vivemos. A maioria de nós vivemos aqui. E aí eu estou trazendo duas imagens bem específicas desse município. Uma da área urbana, que aqui é na zona oeste do município de São Paulo, essa foto de 2014, e essa foto de 2017 da área rural de Parelheiros, município de São Paulo. Quando eu olho essa imagem, eu também consigo ter uma ideia de qual setor da economia é mais presente aqui, qual setor da economia é mais presente aqui, não é? Então é importante também a gente ter essa dimensão, essa leitura cartográfica pensando na questão dos setores da economia e automaticamente na questão das profissões e da atuação, analisando cada território, cada área específica. Aqui eu tenho o município de Pereiras, também do estado de São Paulo. Isso aqui foi tirado do IBGE também, esse mapa. Aqui também eu estou trazendo duas fotos para fazer um comparativo, tá? Então a minha área urbana aqui nesse município é só esse pedacinho aqui. E quase ele inteiro é a área rural. Significa que o setor primário é muito mais presente, muito mais atuante nesse município, a partir dos dados que eu já observo aqui, ó, territoriais desse mapa. Nessa área aqui, por exemplo, nessa área urbana, quais setores da economia são mais presentes? E nessa área rural desse município, quais setores da economia são mais presentes? Ou qual setor da economia é mais presente? Eu já consigo ter essa dimensão. Então, vimos aqui 3 municípios com área urbana e rural totalmente diferentes, independentemente do seu tamanho de município, enquanto município, a área urbana e a área rural tem realmente uma diferença e isso interfere diretamente nos setores da economia, tá? Então, retomando aqui os nossos objetivos, tá? O primeiro objetivo qual que era? Analisar o trabalho como um elemento importante na organização do espaço.
Segundo objetivo, compreender que o espaço é organizado em diferentes unidades político-administrativas. E o terceiro objetivo foi ampliar as noções relativas à representação cartográfica. Então aqui nós conseguimos analisar cada setor da economia, vimos que diferentes profissões atuam em diferentes setores, então cada profissão, por exemplo, que vocês venham a escolher para atuar, vocês também estão escolhendo o setor da economia que vocês irão atuar, e também fizemos análise com relação a o mapa cartográfico, a representação cartográfica, para pensar também essa questão de setor econômico, de área urbana, de área rural e o quanto que isso causa um impacto na atuação da economia. Tá? Bom, esses foram os objetivos da aula de hoje. Vocês têm uma pesquisa para ser realizada, vocês também têm atividades em relação aos assuntos que foram tratados aqui. Bons estudos para vocês e até a próxima.